Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale conosco através do estudo bíblico desta manhã, que o Espírito Santo conduza as leituras, abra a compreensão da palavra em cada texto para nós e abra também o nosso coração, Senhor, para receber a verdade, para a sua glória, para a nossa edificação. Senhor, perdoa qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, pelo sangue de Jesus, e revele-se a nós por sua misericórdia e bondade. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Semana passada, irmãos, eu comecei a estudar com vocês o Catecismo Maior de Westminster. E nós vimos a pergunta 115, que a pergunta 115 diz assim: qual é o quarto mandamento? E o quarto mandamento é: lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás 6 dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Este é o mandamento, o 4º mandamento. A pergunta 116 é: o que se exige no 4º mandamento? Resposta: no 4º mandamento exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o 1º dia da semana desde então. E há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento se chama o dia do Senhor. Então, semana passada nós estudamos aqui as 2 perguntas. A primeira, que é o mandamento em si, e nós vimos que esse mandamento se divide, né, meus irmãos, em lembrar de santificar este dia,
trabalhar 6 dias, mas guardar esse dia para Ele. Vimos que este mandamento ele tem principalmente a ver, é uma ordem principalmente aos líderes, a todas as pessoas evidentemente, mas aos líderes que têm pessoas dentro da sua responsabilidade para que guardem, permitam a guarda deste dia. Vimos que o motivo dado por Êxodo é porque o Senhor fez o mundo em 6 dias e ao 7º dia ele descansou. E nós temos aqui um outro motivo, né, que é dado em Deuteronômio. Vocês observaram? Observem comigo aqui o versículo 14. Versículo 15, perdão, que diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Então, o dia do sábado era guardado no Antigo Testamento por causa da criação e por causa também da lembrança que o povo tinha da libertação do Egito, meus irmãos. E nós temos, então, na pergunta 116, ainda da semana passada, que o que se exige neste mandamento? Se exige que todos os tempos sejam guardados conforme estabelecidos por Deus. Ou seja, o nosso tempo pertence ao Senhor e nós devemos planejar e organizar o nosso tempo de acordo com os mandamentos do Senhor. Mais expressamente, um dia inteiro em cada 7. O mandamento, ele é um dia em cada 7. Esse mandamento permanece a lei moral de Deus. Os 10 mandamentos é a lei moral de Deus. Nós vimos semana passada que, portanto, por causa disso, sendo este mandamento pertencente à lei moral de Deus, permanece no tempo da nova aliança. Porém, houve uma mudança sim. A mudança é que na primeira aliança, na antiga aliança, era exatamente o 7º dia, o sábado, por causa do descanso. Mas na nova aliança é o primeiro dia por causa da nova criação, que Jesus ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. E no Novo Testamento, este dia é chamado Dia do Senhor, conforme nós vimos lá em Apocalipse 1:10. Então isso aqui foi semana passada, ou seja, irmãos, há um mandamento perpétuo da guarda de um dia para Deus, e este mandamento, ele é um mandamento, portanto, que devemos cumpri-lo e obedecê-lo hoje, irmãos. Agora, a pergunta de hoje que eu quero tratar com vocês é a pergunta, eu deixei lá no grupo, se vocês quiserem, fique à vontade para acessar lá no grupo, né? E ler comigo, tá bom? Fique à vontade. Mas eu vou ler aqui, irmãos, se vocês não tiverem condições de lerem no seu celular, mas eu vou ler e vocês vão poder acompanhar, né? Eu acho que a câmera está bem na frente das irmãs, né, Carol? Pode colocar só um pouquinho para cá, assim. As irmãs... ela só um pouquinho, mas deixa bem quadrada, tá? Ela para cá, assim, ó. Presta atenção, olha para mim aqui. Olha para cá. Tá. Vê se está enquadrado direitinho. Tá? Não. Tá bom. Tá? Tá, obrigado. Então vamos lá. Agora eu estou vendo as irmãs, né? Agora eu tô vendo. Deixa eu ver se eu estou vendo todo mundo. Tá bom. Então, meus irmãos, a pergunta 117, que é: como deve ser santificado o sábado, o dia do Senhor? Né? Resposta: o sábado, o dia do Senhor, deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias, e em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto a Deus. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações e, com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que estejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Então veja como o Catecismo Maior ele organizou. Primeiro ele coloca a primeira pergunta, qual é o mandamento? Segunda pergunta, o que se exige dele, né? E se exige dele que esse dia seja separado para Deus, um dia em 7, que no Novo Testamento é o domingo. A pergunta 117, ela é mais prática, e ela é a pergunta de hoje, eu quero tratar com os irmãos.
Como nós devemos fazer isso? Como nós devemos? Esse dia deve ser santificado. Mas a pergunta que se levanta é: como deve ser santificado o sábado, o dia do Senhor? E o catecismo ele responde, irmãos, bem claramente. Esse dia ele deve ser santificado para Deus de forma, eu vou colocar assim, irmãos, negativa e positiva, tá? Vou colocar os pontos, aí depois eu vou desenvolver, já para os irmãos perceberem. Esse dia ele deve ser santificado de forma negativa e positiva, primeiro. Segundo, irmãos, existem, porém, obras que são permitidas neste dia. Nós vamos ver quais são estas obras. E terceiro, irmãos, que nós precisamos nos preparar antecipadamente para guardar este dia. Então são essas três coisas que eu quero falar hoje. Quero ser bem objetivo, não quero me demorar demais, porque são pontos assim bem fáceis de entender e bem claros, né? Apesar de que a aplicação às vezes exige reflexão em certas situações, mas os pontos eles são muito fáceis de entender. Então vou repetir. Primeiro, a pergunta é: como deve ser santificado o dia do Senhor? Então, eu devo santificá-lo. Tem um lado negativo e tem um lado positivo. Existem obras, segundo ponto, existem obras permitidas neste dia. Terceiro ponto, nós devemos nos preparar antecipadamente para este dia. Essas três questões são muito importantes para nós santificarmos o dia do Senhor. E o Catecismo Maior ele deu aqui essas respostas muito bíblicas, e depois nós vamos ler nos textos das Escrituras que estão aqui, como a Bíblia realmente ensina essas coisas. Tá bom? Mas vamos por partes então. Então, meu primeiro ponto é: eu devo santificar este meu dia, eu devo separar este meu dia para Deus, para adoração, para o louvor a Deus. Para que eu faça isso, em primeiro lugar, eu preciso deixar de fazer algumas coisas. Essas coisas, elas se dividem em dois tipos de coisas. Existem coisas pecaminosas. Essas coisas pecaminosas, o pecado não é lícito em nenhum dia, não é só no domingo, né? Eu não vou fazer isso no domingo, mas na segunda-feira eu faço. Não é lícito em nenhum dia. Não é lícito, por exemplo, falar mal dos outros nenhum dia. Não é lícito enganar, mentir, roubar nenhum dia. E assim por diante. Existem coisas pecaminosas que o cristão ele deve se abster, ele deve. Claro, ele não é perfeito, ele vai pecar, mas ele deve ser santificado, se santificar cada vez mais, entender a vontade de Deus, crescer no conhecimento dessa vontade, na obediência. E quando ele faz isso, ele vai deixando seus pecados. Ele vai obedecendo cada vez mais a Deus. Então, no dia do Senhor, é claro que no dia do Senhor, esses pecados não são permitidos, como não é permitido em nenhum dia, né? Nós devemos nos abster do pecado. O pecado é sempre mal, e nós devemos, então, crescer. Eu repito, nós vamos pecar porque somos imperfeitos, mas isso não é desculpa para o pecado. Então, a nossa responsabilidade como cristãos é conhecer o pecado e abandonar o pecado. E nunca esqueçam, tá, irmão? Nunca nós devemos esquecer isso. Eu não estou falando jamais em salvação pelas obras. Quando nós falamos da obediência de todos esses mandamentos, essa obediência aqui é para quem já foi salvo. Então, não vou obedecer para ser salvo. Eu vou obedecer porque eu já fui salvo. É gratidão. A salvação é de graça. A salvação não é pelas obras. A salvação é quando a pessoa confia em Jesus como seu Salvador. Ele que salva, não são as minhas obras. Mas se eu sou salvo, eu amo a Deus. E o Espírito Santo habita em mim. E haverá um novo fruto na minha vida. O fruto da santidade. Então, nem em segunda-feira, nem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nem no domingo, eu devo pecar. João diz lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 2 da sua cartinha, 1 João: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Lembra? Mas se alguém pecar, temos o advogado. Ou seja, nós vamos ainda pecar, mas o pecado do crente é diferente do pecado do ímpio. O ímpio vive para o pecado. O crente luta contra o pecado. Ele é uma batalha realmente, mas ele está nessa batalha e ele vence, vai vencendo pelo Espírito Santo, tá bom? Bom, meus irmãos, essas obras são
então não posso fazer essas obras pecaminosas no dia do Senhor, evidentemente, nenhuma obra. Mas existe o segundo tipo de obra que não é pecaminoso. Ao contrário, são obras boas, são obras virtuosas, são coisas que Deus manda nós fazermos. Por exemplo, Deus manda nós trabalharmos. Quem não trabalha, não coma. Deus fala muito contra a preguiça. Então, a preguiça, o não trabalhar é pecado. Trabalhar é ser santo, viver em santidade. Quem é santo, trabalha. Quem ama a Deus, trabalha. Deus diz para nós crescermos na nossa mente, aprendermos, inclusive para o nosso trabalho. Então, nós devemos também o quê? Estudar. Estudar também é bom, é útil, e nós temos mesmo que estudar. E sempre nós estamos estudando, mesmo as pessoas que não estão assim numa escola, mesmo do ensino... Como, irmão? Ensino secular. Isso, secular, e da escola assim, normal. Né? Eu sou antigo e ainda falo primeiro grau, não é mais, né? Não é mais primeiro grau, mas vocês sabem o que eu estou falando. Fundamental e médio, né? Então, mesmo que está na escola, mesmo quem está na faculdade, no ensino superior, essas pessoas, elas, mesmo que não está, é isso que eu quero dizer, ele está estudando. Estudando em que sentido? Ele está aprendendo com os outros. Então, é um mandamento também, aprender, se aperfeiçoar e crescer para poder, crescer no entendimento e na prática para poder trabalhar melhor. Então, essas coisas são boas. Ir numa praia e assistir um filme, sair para fazer um passeio, fazer uma festa de aniversário, comer e beber, né? Essas coisas são lícitas, não tem nada de pecado nisso, são coisas boas. A arte, a beleza das coisas, tudo isso é de Deus e vem de Deus. Então, nada disso em si mesmo é pecaminoso. Claro que nós sabemos que essas coisas podem ser usadas para o pecado, e aí o cristão vai avaliar, mas essas coisas em si mesmo não são pecaminosas. Então, inclusive é Deus que nos dá as bênçãos, a beleza da criação dele, a beleza da arte que o homem produz. Então tudo isso é divino, tudo isso vem de Deus, é graça de Deus. Então também não é pecado. Eu citei aqui alguns exemplos, só que essas coisas que não são pecaminosas, irmãos, nós não devemos fazê-las no dia do Senhor. Eu estou mostrando primeiro o lado negativo, que nós não devemos fazer. Nós não devemos pecar em nenhum dia. Não devemos pecar no dia do Senhor. Mas as coisas que são boas, que são lícitas, que são de Deus mesmo, neste dia eu preciso me abster, eu preciso deixar de fazer. Você vai perguntar assim, por que, pastor? Por que eu preciso deixar de fazer essas coisas neste dia? Por quê? Por causa da questão do que é prioritário neste dia. E aí eu vou para o lado positivo. Veja que esse dia, então, tem um lado negativo, o que eu tenho que deixar de fazer, e tem um lado positivo, que é o que eu tenho que fazer nesse dia. É uma atividade do dia. Então, existe trabalho, estudo, lazer, festas, descanso, sono, enfim, existe, já estou entrando no que já é o outro lado, né? Existem as atividades e o descanso, tudo isso, todas essas coisas, irmãos, são lícitas e são boas, mas essas coisas, elas vão me atrapalhar se eu fazê-las, se eu praticá-las neste dia, elas vão me atrapalhar para a atividade deste dia. Vou dar um exemplo aqui para vocês, irmãos. Quando vocês estão trabalhando, vocês estão comendo ao mesmo tempo? Tem um intervalo para o lanche, o almoço, não é assim? Tem um intervalo. Mas quando você está lá no trabalho, você não pode estar comendo. Você não consegue fazer as duas coisas. Você não consegue. Você não pode, por exemplo, um motorista, ele não pode se distrair. Ele está dirigindo lá, o motorista de ônibus. Ele está no trabalho dele. Ele não pode estar comendo. Tem lá a plaquinha, né? Acho que ainda tem essa placa. Eu via muito isso no tempo de criança, né? Fale com o motorista apenas o indispensável. Então, você não pode estar conversando, ele tem que estar dedicado. Então, existem coisas
para os tempos determinados, e essas coisas são feitas naquele tempo, excluindo outras coisas que vão atrapalhar aquilo que precisa ser feito naquele momento. Então, o dia do Senhor é um dia de culto, é um dia de adoração. Nós precisamos entender muito bem isso, que a atividade para este dia, o lado positivo desse dia, o quê? Eu vou gastar o quê, pastor? Eu vou gastar esse dia da seguinte forma, meus irmãos, em fazer dele um deleite. Assim que está no Catecismo Maior. Vou ler aqui com vocês. Eu vou ler todo e vou chegar nesse ponto assim. Diz assim: o sábado, o dia do Senhor, deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações, recreios seculares que são lícitos em outros dias. Já falei isso aqui. Agora vem o lado positivo. O que é que eu tenho que fazer neste dia? E em fazê-lo o nosso, primeira coisa, deleite. Então, quando alguém diz assim para nós: vamos à praia, vamos ali tomar um banho de igarapé, ou vamos assistir um filme, você não fica entusiasmado? Se você gosta disso, acho que todo mundo gosta disso que eu falei, né? Você não fica entusiasmado, você diz: vamos lá, quando é que a gente vai? Agora? Bora agora. Não é assim? Ou então diz assim: agora eu não posso, infelizmente, olha, bem que eu gosto de ir, mas eu não posso. Você fica entusiasmado, porque aquilo é um deleite, aquilo é um prazer, aquilo você gosta de fazer. Eu quero colocar a seguinte coisa para os irmãos: existe deleite maior do que o Senhor para a vida de quem ama o Senhor? Não existe. Às vezes o que atrapalha isso na nossa vida, essa verdade, é o pecado. O pecado vai tirando o deleite, vai tirando a alegria. Mas, quero dizer para os irmãos, quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você tem contato com o Senhor, mais você quer estar perto dele. Então, esse dia é o dia do nosso, não é simplesmente do nosso deleite, mas deve ser o dia do nosso maior deleite, do nosso maior prazer, da nossa maior alegria. Este dia é o dia de quem, irmãos, mesmo? Do Senhor. Então eu preciso fazer desse dia um deleite. Esse é o lado positivo. Isso mostra que eu não vou praticar este dia como quem, por exemplo, vai lavar uma roupa. Eu não sei se alguém aqui gosta de lavar roupa, mas é muito difícil a gente achar alguém que gosta de lavar roupa. Lava roupa porque tem que lavar roupa, né? Mas tem gente que gosta. Não é um deleite para essa pessoa. É um deleite, melhor dizendo, para essa pessoa. Mas para a maioria das pessoas tem que lavar roupa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós fazemos nos nossos dias uma porção de coisas que nós não gostaríamos de fazer, mas que são necessárias fazer, que é preciso fazer. O dia do Senhor não deve ser guardado assim, meus irmãos, mas ele deve ser guardado como um prazer, como um deleite, por causa do amor. O amor gera deleite, o amor gera alegria. Nós nos alegramos em estar com a pessoa amada, mas nós temos grande dificuldade se nós estivermos com uma pessoa chata, uma pessoa que incomoda, uma pessoa que fez mal para nós. Essas são reações naturais, né? Mas a pessoa amada, a pessoa que nós gostamos, que nós queremos estar perto, nós temos deleite. O Senhor deve ser o seu deleite. Você deve buscar o Senhor todos os dias, você deve amá-lo, se aproximar mais e mais dele. Cuide da sua vida devocional, cuide do seu andar com o Senhor de segunda a sexta, de segunda a sábado. Aí você vai ver que o dia do Senhor vai ser um deleite. Se você andar com Deus, vai ser a maior alegria quando disserem para você: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vai ser uma alegria, é uma alegria, precisa ser uma alegria. Eu não estou chamando os irmãos para fazer nada que vocês não queiram. Eu não estou trazendo aqui nenhum ensino para vocês fazerem alguma coisa por obrigação. Longe disso, irmãos. Porque isso é moralismo, legalismo, religiosidade externa, mas quem ama ao Senhor, ama os seus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são penosos, diz João na sua carta, porque aquele
que crê vence o mundo, não é uma pena, não é assim um peso, mas é um deleite. E é deleite por quê? Por causa das atividades, irmãos. Eu devo tirar todo esse dia como um deleite, diz o Catecismo Maior, passando todo o tempo. Tem um parêntese aqui que eu não vou tratar ainda, eu vou primeiro olhar para o lado positivo, depois eu volto para o parêntese. Passando todo o tempo nos exercícios públicos e particulares do culto a Deus. Ou seja, irmãos, é um dia de culto. Nós devemos pensar no dia do Senhor como o dia da atividade mais deleitosa para um cristão. Cultuar, adorar a Deus. Eu não posso estar na igreja cultuando com os meus irmãos na segunda, na terça, na quarta. Tem um culto de oração na quarta, né? Geralmente as igrejas fazem. E os irmãos devem se esforçar para vir, mas muitas vezes o trabalho mesmo impede, porque é um dia de trabalho, de estudo. Às vezes a pessoa está na faculdade, às vezes está tendo que fazer alguma coisa realmente que não pode deixar de fazer. Ok, mas esse dia aqui, o dia do Senhor, o domingo, a atividade desse dia não é trabalhar, a atividade nesse dia não é estudar, a atividade neste dia não é ir para uma praia, não é ir para um cinema, não é fazer uma festinha lá que venha me impedir de estar aqui. A atividade desse dia é o meu deleite, é o culto, é a adoração. E esse culto, ele é, diz o catecismo, particular e público, ou coloca invertido na verdade, público e particular. Público, culto público, é esse culto aqui. É o culto em que publicamente você sai de sua casa, todo mundo vê você vindo para a igreja, você traz a sua Bíblia, né? Não estou dizendo também que é errado ter a Bíblia no celular, não estou falando disso, mas as pessoas vão ver que aquela pessoa ali tem cara de crente, né? Tem jeito de crente, ele sai, parece um crente domingo de manhã. Para onde ele vai? Para a igreja. Então, ele vai para a igreja, aqui a vizinhança vê você entrando neste lugar, nós estamos aqui, a porta está aberta, não é um culto secreto, nós não somos uma sociedade secreta, é um culto público, é um culto que nós estamos publicamente dizendo, estamos cultuando ao Senhor, nosso Deus. É público também porque é junto com os outros, não é uma coisa particular, é junto com os irmãos na igreja. Eu estou do lado da irmã Julieta, Carol, Silvana, aqui. Eu estou cultuando com vocês, eu estou adorando com vocês. É público por causa disso. Mas também devemos ter, meus irmãos, aquele momento particular. Esse momento particular é o momento do nosso devocional, que deve ser todos os dias. Só que nesse dia, como é um dia que eu paro as outras atividades, é um dia que eu tenho mais liberdade para chegar na minha casa e cultuar. Sozinho, ler mais a Bíblia hoje, orar mais, meditar mais nas coisas de Deus, ler um livro que eu não tenho tempo para ler no dia da semana, vou ler um livro. Uma pregação que eu não consigo ouvir nos outros dias da semana, vou ouvir uma pregação. Hoje em dia as pregações podem ser assistidas na televisão, né? Como nós estamos tantos benefícios hoje, eu vou assistir uma pregação, tudo que tem a ver com Deus, tudo que move a minha alma para Deus, para a adoração, para o louvor, para a meditação espiritual. E vou reunir também minha família. Deixo-lhes incentivar, irmãos amados, todos os dias, vocês devem reunir sua família para orar. Não precisa ser muito tempo. E é claro, são as pessoas que querem orar com você. Se você tem na sua casa pessoas que não são cristãs, que são seus familiares, você não vai poder obrigá-los. Mas quem sabe até eles não querem participar. Mas reúna diariamente. Pode ser um tempinho, leia a Bíblia, leia o texto da Escritura, leia 2, 3 versículos, pode ser. Orem, cantem um hino, orem pelo dia de vocês, agradeçam se for à noite, enfim. Pastor, a gente não tem tempo. Tem tempo sim, irmãos. Se esforçar, se organizar as coisas, tem tempo. Agora, o dia do Senhor é um dia mais especial ainda, porque para o culto familiar, para o culto
em que eu vou reunir a minha família e vou também ter um momento de adoração, de louvor a Deus. Então, meus irmãos, é um dia de culto, é um dia de adoração, é um dia de louvor, mas existem exceções. Existem exceções de atividades que eu vou precisar fazer neste dia. E o Catecismo Maior, ele classifica essas exceções em 2 tipos de atividades. Está entre parênteses aí. Exceto aquela parte que deve se empregar em obras de necessidade e misericórdia. Eu vou falar de uma maneira bem geral e depois nós podemos conversar com os irmãos. Conversar, se vocês quiserem, para nós pensarmos mais em como são essas obras de necessidade, mas eu vou falar bem geral. Necessidade é tudo aquilo que eu não posso deixar de fazer. Que se eu deixar de fazer, vai me causar um atrapalho, vai tornar a vida impossível. Por exemplo, irmãos, eu preciso, dar um exemplo aqui, lavar a louça nesse dia, né? Eu preciso, nesse dia, fazer a comida. Eu preciso esquentar a comida. Eu dei alguns exemplos. Eu preciso, tempos antigos, né? A gente lê os comentários antigos assim, mas hoje as pessoas têm um animal, né? Precisa alimentar os animais. São coisas que, obras de necessidade, é tudo que é necessário, é tudo que eu não posso deixar de fazer, né? Eu tenho que fazer, evidentemente. O segundo tipo de obra, que é uma exceção, irmãos, são as obras de misericórdia. É aquilo que realmente vem trazer auxílio às pessoas. Então, nesse dia, eu posso fazer uma visita no espírito de misericórdia, para ajudar alguém, para apoiar alguém. Eu até devo fazer isso, né? Eu devo ajudar as pessoas. É o dia, por exemplo, que Paulo diz para nós trazermos ofertas para os pobres. É o dia de auxílio às pessoas, que eu posso fazer alguma coisa em termos de misericórdia. É o dia que os médicos podem trabalhar sem problema, porque não pode faltar tratamento médico. Enfermeiros, todos aqueles que trabalham com saúde. Então é um dia de misericórdia, por quê? Porque tem a ver com as necessidades do meu próximo e tem a ver com aquilo que ele precisa ser ajudado, ser apoiado, senão ele pode morrer, senão ele pode prejudicar a sua própria vida. Nós passamos aqui uns dias sem fazer o culto. Veja que essas exceções, elas têm a ver durante a pandemia. Uns dias não, passamos meses sem poder fazer culto. Nós passamos muito tempo usando máscara. Nós passamos muito tempo sem poder nos abraçar, sem poder dar as mãos, sem poder ter esse contato físico. Isso é obra de misericórdia. Isso é obra em que eu tenho que pensar na vida do meu próximo. Só para dar um exemplo para os irmãos. Então, meus irmãos, essas são as exceções. Essas são as obras que nós precisamos. Obras de necessidade, obras de misericórdia. São obras que nós precisamos fazer. Agora, eu vou entrar no meu último ponto hoje, e aí nós vamos, a última parte da mensagem, nós lermos o texto, os textos que eu deixei no grupo dos irmãos e para nós lermos também agora. Irmãos, eu não posso fazer nada sem preparação. Pessoas que não se preparam, pessoas que não se planejam, elas não fazem nada. Você vê uma pessoa assim que vai vivendo desorganizadamente, de acordo com o que vai acontecendo, com o que vai ocorrendo em volta dela, esse tipo de pessoa não chega em lugar nenhum. Porque para todo objetivo que eu quero alcançar na minha vida, seja espiritual, emocional, material, eu preciso me planejar, eu preciso me organizar. Isso tem a ver com a organização do meu coração, do meu tempo e de todas as minhas atividades nesse tempo.
Então, sem isso, sem eu planejar o meu coração, por exemplo, uma pessoa que é preguiçosa e que ela não vence a preguiça, é uma questão do coração em primeiro lugar. Ela é preguiçosa, não gosta de trabalhar, não gosta de varrer uma casa, não gosta de fazer nada. A casa fica suja. Eu quero ter uma casa linda e maravilhosa, bem limpinha, mas não gosta de varrer a casa, preguiçoso, não vai ter casa ali. Uma pessoa que não gosta de estudar, tem uma preguiça de estudar, não quer estudar, né? E agora eu falo do estudo em todos os sentidos, não é só o estudo da escola, mas o estudo também de aprendizado. A pessoa não quer aprender, não quer aprender com ninguém, não consegue trabalhar, não consegue se aperfeiçoar, não consegue. Então, primeiro é o coração. Primeiro tem que vencer os empecilhos do coração. E geralmente é preguiça. Preguiça é um pecado muito abrangente, porque é um pecado que não é só um tipo de preguiça. Tudo envolve preguiça, tudo envolve não querer se dispor, porque tudo que é bom custa, dá trabalho, gera esforço, sacrifício. Então o preguiçoso não quer nem sair da cama. Ele não quer nem se mexer da cama. Então, tem que cuidar do coração. E depois tem que planejar o tempo. E o planejar o tempo tem a ver com organizar as atividades no tempo. Então, se você quer estudar, se você quer fazer uma faculdade, se formar, ter um emprego, como é você que quer isso, ou já alcançou isso, isso exige o quê? Ou exige plano, disposição. Se você quer a sua casa limpinha, você tem que planejar, tem que se dispor primeiro e tem que planejar como é que você vai fazer para limpar a casa. Estou dando assim uns exemplos, né? Meus irmãos, a mesma coisa é a vida espiritual. Se você não se planejar, você não vai ter sua vida devocional. Você não vai orar todos os dias. Você não vai ler sua Bíblia todos os dias. Se você não se planejar, você não vai guardar esse dia. Você precisa planejar. E esse planejamento, diz aqui o Catecismo Maior, ele coloca da seguinte forma, vou ler aqui. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações. Primeiro, o nosso coração. Com toda a previsão, diligência e moderação. Dispor convenientemente e arranjar os nossos negócios seculares. Então, são duas coisas. Primeiro, o coração. Nós não guardamos o dia do Senhor porque nós não temos tempo. Nós não guardamos o dia do Senhor porque o nosso coração ainda não foi preparado. A não ser que nós tenhamos uma atividade de misericórdia nesse dia. Por exemplo, um médico, ele tem grande dificuldade. E outros tipos de atividades, né? Mas, tirando isso, é uma questão mesmo de coração. É uma questão mesmo de pensar no seguinte: qual é o seu deleite? Qual é aquilo que é mais importante para a sua vida? Então, meu querido irmão, a primeira recomendação é prepare o seu coração. E essa preparação do coração vem da meditação. Medite, pense. Pense no que é mais importante para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração, para a sua eternidade. Pense naquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Pense em quem é o Senhor, pense em como Deus é bom, maravilhoso, justo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e que Ele está dizendo para você: separa um dia para mim. Medite nessas coisas e você vai ver que o seu coração vai se aquecer, você vai ser constrangido pelaquela verdade, você vai se arrepender de estar colocando coisas que têm sido o maior deleite do que o Senhor, né? Nesse sentido. Se você não consegue deixar de trabalhar, não consegue deixar de ir para um lazer no dia do Senhor, é porque muito provavelmente não, é porque com certeza essas coisas têm sido o maior deleite do que o Senhor. Você não consegue largar isso, você não consegue. Só em casos muito assim, irmãos, que, como eu disse, não dá para deixar ato de misericórdia e tal. Mas tirando isso, irmãos, é questão do coração. Então prepare o seu coração. Lembre que o Senhor é o seu Deus e que Ele está dizendo assim: olha, 6 dias faça tudo, mas esse dia, me conceda esse dia, me dê este dia. Dê este dia para o meu culto, para a minha adoração, para o meu louvor. Então prepare o seu coração. A primeira coisa é isso. A segunda coisa, meus irmãos, é que você precisa, então, com previsão, com diligência e com moderação, dispor e convenientemente arranjar os seus diversos negócios seculares. Aí entra as atividades
O pecado nunca, né? Mas entre aquelas atividades que são atividades lícitas, trabalhar, estudar, ir para um lazer, ficar com a família, enfim, todas essas atividades lícitas você deve, com previsão, diligência e moderação, dispor convenientemente e arranjar para que você esteja livre para o culto. Vou aqui tratar então rapidamente. Você precisa estar livre para o culto e você precisa chegar aqui descansado também. Você não pode chegar aqui sonolento, distraído, de qualquer jeito. Você precisa dispor o seu corpo também, as suas energias, a sua atenção. Então tudo isso exigirá de você realmente um planejamento, uma organização dos seus dias, do seu tempo. Então, como você deve fazer isso? Com previsão. Nós não podemos dizer o que vai acontecer com o futuro, mas nós podemos fazer algumas previsões. Eu sei, por exemplo, as atividades que eu tenho que fazer, as datas dos meus trabalhos de escola, de universidade, do trabalho que eu tenho, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, até quando eu posso fazer. Eu tenho que me planejar, eu tenho que prever essas coisas e me organizar para que essas coisas estejam prontas lá. Então, eu tenho que planejar a minha vida, planejar os meus dias. Então, eu tenho que fazer isso eu farei neste dia, sempre colocando meu momento devocional e as outras atividades. Mas essas atividades eu preciso dispor de forma preventiva, vamos colocar assim, para que não precise fazê-las exatamente no domingo, de forma que essas atividades vão me impedir de vir no culto. Se isso está acontecendo, é porque eu não estou me organizando para que esta atividade seja livre. E se eu disser assim, pastor, mas é porque eu não tenho tempo. Mas eu não tenho tempo para estar na parada de ônibus para o meu trabalho, eu não tenho tempo para almoçar naquele horário, eu não tenho tempo para fazer aquela atividade, estar naquele lazer, naquele horário. Por que eu tenho tempo? Porque eu me planejo. É a mesma coisa do Senhor, meus irmãos. Nós temos que prever, nos prevenir, nós temos que fazer isso, nós temos que nos dispor convenientemente, então arranjar os nossos negócios assim. Precisamos ter diligência, precisamos ter uma organização. Nada na vida, e eu não estou falando só do dia do Senhor, estou falando tudo. Se você quiser alcançar alguma coisa, você tem que ter diligência, determinação, contrário que é o contrário da preguiça. Então tem que ser diligente, tem que cumprir a sua organização e precisa ser moderado. Nada deve ser feito com desequilíbrio, entende? Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, para vocês serem pessoas estressadas nas atividades ou dedicadas só a um tipo de atividade e desprezando outras. Por exemplo, nossa organização de nossas vidas nunca deve fazer esquecer, por exemplo, a família, fazer esquecer, por exemplo, o nosso próprio descanso. Nós precisamos descansar também, dormir, fazer esquecer as coisas que têm que ser feitas, inclusive para a nossa saúde física, emocional, além de espiritual. Então, tudo tem que ser organizado de forma o quê, irmãos? Moderada. Talvez vocês digam assim, pastor, é difícil ser moderado nesse mundo estressante que nós vivemos, de tantas atividades. Eu concordo com vocês que é difícil, eu luto com isso, vocês lutam com isso, todos nós lutamos com isso, mas nós precisamos, irmãos, organizar a nossa vida, porque às vezes não é que nós não possamos ser moderados e nos organizar, é que a vida está desorganizada mesmo, é que a vida está desordenada mesmo. Eu vou vivendo meu dia de qualquer jeito, né? E isso vai afetar o dia do Senhor. Eu preciso me organizar para que eu possa chegar aqui e não estar pensando naquele trabalho de escola que eu tenho que fazer, da universidade, meu trabalho. Eu preciso chegar aqui sem ter que voltar correndo para fazer alguma coisa que já devia estar feita. Eu preciso chegar aqui livre. Eu preciso organizar o meu dia de maneira que eu possa estar aqui. Que não tenha algo para fazer na hora que seria o culto, seria a adoração. Mas eu estou tendo que fazer isso aqui agora. Eu não estou livre.
Então, meus irmãos, é isso. Para que sejamos livres e mais prontos para os deveres desse dia. Então, nós vimos aqui hoje o quê? Vimos aqui hoje que o sábado, ou o dia do Senhor, ou nosso primeiro dia, que é o domingo, sábado quer dizer descanso. E esse descanso, eu não falei, mas eu quero falar, esse descanso é um descanso trabalhando, tá? Qual é o nosso trabalho? É o culto, é a adoração, é o louvor. Isso não quer dizer também que você não possa ter um momentozinho de cochilo hoje, tá? Mas esse é um outro assunto, tá? Depois a gente pode conversar melhor com os irmãos. Mas vamos lá. Vamos ver os textos bíblicos. Abra comigo agora Êxodo 28. Vamos apenas lê-los, meus irmãos, porque eu já expliquei. Então eu quero apenas dar agora uma base escriturística. Êxodo 28, capítulo 20, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. O sábado deve ser considerado um dia separado, um dia santificado. E no versículo 8 diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Para o santificar. Outro ponto que nós vamos ver nesses próximos versículos. Deus requer a abstenção do trabalho comum no dia do sábado. Agora lá o versículo 10, irmãos, aqui do mesmo Êxodo. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Lá o capítulo 16, volte um pouquinho na sua Bíblia, o capítulo 16, versículo 25, que diz assim, irmãos: então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. Você lembra do maná? O maná Deus derramava todo dia, mas no sábado Deus não dava. Porque o sábado era o dia do quê? Do culto. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, dele não haverá. Aconteceu no sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá o pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Irmãos, às vezes nós pensamos assim: pastor, eu tenho que trabalhar no domingo porque eu tenho muita dívida, ou eu tenho muitas despesas, né? Eu tenho muita coisa, então domingo eu tenho que trabalhar. Aí Deus diz aqui: o Senhor vos deu o sábado, portanto no 6º dia vos dará pão para 2 dias. Deus cuida de você quando você guarda o domingo. Deus cuida da sua necessidade. Fique tranquilo, tenha fé. Tá bom? Seja trabalhador nos outros dias e deixe esse dia para Deus. Vamos ver aqui um outro texto, meus irmãos, lá em Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13. Esse texto de Neemias é muito interessante. Capítulo 13, versículo 15 ao 22, que diz assim: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia do sábado. Protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá em Jerusalém. E eu contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o vosso Deus, nosso Deus, todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passado o sábado.
E pus às portas alguns de meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Protestei contra eles, pois, e lhes disse: por que passais a noite de frente do muro? Se outra vez os fizerdes, eles lançam a mão de vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem, viessem guardar as portas para santificar o dia do sábado. Nisto também Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Agora, Jeremias, capítulo 17, versículo 21 e 22, meus irmãos. Jeremias, capítulo 17, versículo 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 17, 21 e 22. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia do sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tirei cargas de vossas casas no dia do sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia do sábado, como eu ordenei aos vossos pais. Agora vamos ver, meus irmãos, um outro ponto. Pode-se realizar obra de misericórdia no dia do sábado. Mateus, capítulo 12, versículo 1. Vamos lá para Mateus, que diz assim. Mateus, capítulo 12, versículo 1. Mateus, capítulo 12, versículo 1, que diz assim. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, eles e os que estavam com ele, quando entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar os sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, ou num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e é por consequência lícito fazer o bem aos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, tomaram conselho contra ele para o matarem. Então nós temos aqui, meus irmãos, que pode realizar obra de necessidade, e também aqui nós temos uma obra de misericórdia, que é curar este homem da mão mirrada. Foi uma obra aqui de misericórdia. Necessidade, eles tinham que comer, né? E a obra de misericórdia, o homem da mão mirrada. Eu vou dar aqui só mais um exemplo de uma obra de misericórdia, meus irmãos, que está em Lucas, capítulo 13, versículo 14. Lucas, capítulo 13, versículo 14. E tomando a palavra, que Jesus tinha curado uma mulher de uma enfermidade terrível. E Jesus diz assim, Lucas, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado. Olha só que coisa. Disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas. Então, obra de misericórdia no sábado, meus irmãos, que o próprio Jesus Cristo fazia. Você não precisa abrir, não, depois vocês abrem. Eu vou ler
o João 9,14, que diz: e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Foi no sábado que Jesus curou o cego de nascença, então as obras de misericórdia são permitidas. E por último, meus irmãos, nós vamos ler aqui alguns textos que nos falam sobre nos prepararmos para o dia do Senhor e também a necessidade de observância positiva deste dia. Primeiro eu vou ler com vocês Isaías 58, 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14, que diz assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Quando foi, meus irmãos, mais um texto, 1 Coríntios 16, perdão, Atos 27, Atos 27 diz assim: quando foi o dia que os irmãos lá na igreja primitiva se reuniram para cultuar, para adorar a Deus com deleite, Atos 27, Atos capítulo 20, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Eles se ajuntaram para partir o pão e para ouvir a pregação de Paulo. É um dia de positivo, de culto, de adoração, de deleite, como diz Isaías. E, finalmente, eu vou ler uns 2 versos aqui para que nos mostram a preparação para este dia. Vamos ver Lucas 23, 54. Olha como os antigos judeus se preparavam, irmãos, inclusive no tempo de Jesus, para este dia. Lucas 23, 54. Lucas 23, 54. E era o dia da preparação, e amanheceu o sábado, ou seja, era o dia, meus irmãos, de preparação, era sexta-feira, e as mulheres que tinham vindo com ele na Galileia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo. E quando foi que eles sepultaram Jesus? Na sexta-feira. Lembra de José de Arimateia e Nicodemos, que prepararam tudo porque já estava próximo o quê? O sábado. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Então, eles se preparavam, irmãos, se preparavam para adorar a Deus no sábado. Existem os outros textos que estão aqui, estão no nosso grupo do WhatsApp, e eu vou pedir para vocês lerem, tá bom? Que esses textos são muito importantes para os irmãos entenderem melhor ainda, mas esses aqui que nós lemos, creio que já são suficientes para mostrar o que, meus irmãos? O que nós mostramos hoje? Nós mostramos hoje que para santificar esse dia nós devemos separá-lo para Deus, de forma negativa, deixando de fazer aquelas atividades lícitas e, evidentemente, não pecando, né? Pecado não é lícito nunca. E de forma positiva, tendo deleite no culto. E em terceiro lugar, o que é que nós vimos, irmãos? Nós vimos que nós temos que nos preparar o coração e preparar o nosso tempo e as nossas atividades para chegarmos aqui com liberdade. Para isso nós temos que fazer essa preparação com previsão, com diligência e com moderação, dispondo os nossos negócios seculares para aqui estarmos livres. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dirija para nós fazermos isso, meus irmãos. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero dizer isso para vocês baseado nessa palavra aqui. Se os irmãos fizerem isso, vocês vão experimentar nas suas vidas, meus irmãos, uma bênção muito grande da parte de Deus.
porque isso significa que se isso for feito com o coração, significa que nós estaremos cultuando a Deus e buscando conhecer a Deus. E vocês lembram que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Essa é a bênção maior. Então vamos fazer isso? Vamos guardar esse dia para Deus? É voluntário, irmãos. É voluntário, é de coração, é algo que nós queremos. E que Deus nos abençoe nisso. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado que nós pudemos nesta manhã estudar sobre este assunto tão maravilhoso, que é o dia do culto, é o dia da adoração, é o dia do deleite. E pedimos que o Espírito Santo haja para que isso que foi falado, foi dito, e que sendo da sua palavra, Senhor, seja semeado, plantado no profundo da nossa alma, para que nós possamos nos corrigir as nossas falhas e fazer, meu Deus, deste dia realmente um dia de culto, de adoração na nossa semana, deixando as demais atividades para os outros dias. No Senhor Jesus Cristo nós oramos, nós agradecemos. Louvado seja o seu nome, hoje e para sempre. Amém e amém.